69 por 7 dá 483 anos, verdade? 69 vezes 7 é igual a 483. Deixa eu ver aí sim. Aí sim supõe que apareceria o Messias em sua primeira vinda. Ou seja, que esses anos desta semana, número 70, porque se tu multiplica 70 por 7 e 7 por 7 são 49. 490 anos. Vê que é a semana número 70, por isso diz que na metade da semana será cortado. Restam 3 anos e meio de ser cumpridos. O que se é, porque observe que ele sabia já que já estava se aproximando deste ciclo, porque em 2010 eu acredito que essa foto foi desde 1500, que tínhamos dito que 1590 e algo, que eu não me lembro onde começou Lutero, e ele tirou a data aí em cima e colocou, e observe que em 2010 ele tinha 70 anos, que foi a idade que tinha quando partiu, mas ele já sabia, porque veja, depois daí, em 2017 já se foi, o que restava era 7 anos a ele. Todas essas datas, lembrem que a vida do irmão William, ao ser esse ministério do arcanjo, do irmão William e seu ministério de arcanjo, ele vem a dar a conhecer as coisas como deu a conhecer a igreja, como veio a dar a Daniel, como Gabriel veio a Daniel. Por isso que tem um estudo onde escreve, assim como veio Gabriel a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja mostrar as coisas que devem acontecer. E ele havia nos dito que ele é o Espírito Santo, é Gabriel. Ou seja, que Gabriel, agora ao se encarnar, Daniel o teve ali em pessoa. Ele teve nessa visão, ele caiu como morto aos seus pés, e visto quem o fortaleceu? Foi Gabriel. Quem está nos fortalecendo depois da sétima era? Gabriel. Nos fortalece com a palavra, que é o que nos fortalece, nos traz essa revelação tão grande, nada mais e nada menos que o conteúdo do livro da vida, o título de propriedade, tudo o que continha aí, em uma forma de mensagem, mas ainda não era em uma forma cumprida, como o irmão Branham disse, abriu os selos e vai, diz, ele saiu do trono de intercessão, já não tem intercessão, e fala de muitas coisas, pegou o livro, está aberto, trouxe tudo, e depois diz, mas isso fica no futuro. Isso mesmo que o irmão Branham fez ali, foi o que o irmão William fez, e nesse tempo todo, trazendo todas as coisas que aconteceriam, mas quando vem a ser cumprido, isso é agora, nesse tempo final, na dispensação que já está sendo materializada, cumprida, feita realidade no meio da igreja. Porque ele ainda dizia, ainda estamos na dispensação da graça e logo se fechará a porta. O mesmo que irmão Branham dizia, isso está no futuro, mas esse mistério desse poderoso arcanjo já estava chegando à etapa final, para que essa palavra do irmão Branham
fosse uma realidade. O futuro já estava se fazendo presente, já não era futuro, já era se fazendo viva essa palavra. Quando ele diz ali em 2018, no final, começa a deixar de usar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu colocava abaixo que isso era algo, talvez eu não tenha falado, mas as últimas palavras que ele falava, ele me dizia: coloca aí o que eu vou escreve. Não, se isso eu cheguei a dizer, isso eu tenho. O que está de testemunha disso é Miguel Tigreria. Ele esteve ali e ele sabe que eu escrevia esses últimos meses de outubro, novembro, dezembro, por aí, que foi o 23 por aí, 24, 23 de dezembro, e esses 3 meses era eu que escrevia. O digo porque quando eu escrevia, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês. Ele mesmo disse: tira isso e coloca aqui as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por aí por 12, 20 algo, outubro, deixou de usar. Ou seja, que aí já estava identificando o fim da dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. Que se pudesse os irmãos que tenham entendido isso, entendam nada mais. E já com isso, se lhes abre o quadro grande do que está acontecendo nesse tempo. Primeiro tem que entender que a dispensação da graça chegou ao seu final de 2018 e início de 2019. E se tu observas, ele partiu às 4h06, ou seja, agorinha. A essa hora são, acho que 3h40? Tinha um corre-corre no hospital, porque ele não respondia de certa forma, e estiveram como fazendo reanimação. E eu me lembro que me ligaram, eu não estava no hospital, estavam as filhas, e quando me ligaram, que foi, começamos a nos lembrar das palavras que ele tinha dito a nós em fevereiro, essa noite ou essa madrugada de domingo, que ele nos chamou para se despedir, que eu dizia: como tu vai te despedir? E aí, uma das coisas que ele nos dizia: quando eu passe, não chore e não gritem. E lembrem que Santita ficou ali, todos estávamos meio descontrolados, mas aconteceu a mesma coisa que ele dizia, que ele dizia aos seus discípulos, porque todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E lembrem, entre nós mesmos, nós nos acalmávamos e repetíamos. Eu acredito que eu penso que todos chegavam a dizer: lembrem que ele disse que não gritássemos. Sem percebermos, estávamos ali aceitando algo que estava por acontecer. Veja que coisa. Não tínhamos nos dado conta nesse momento que a palavra que ele tinha nos dado, nós chegamos a crer, já estávamos preparados sem percebermos para esse momento. Como ele preparou aquele grupinho que estava ali de pessoas, de irmãos, que foi o mesmo que ele disse: chama fulano, fulano, fulano. E fomos os mesmos que estávamos no hospital. Depois, 1 mês e pouco depois, um dia como hoje, 30 de março de 2019, quando ali nós vivemos na própria carne essas palavras que ele disse: não gritem, não chorem. Ou seja, que antecipadamente ele já sabia
que tudo isso aconteceria e sabia que era um lugar, digamos, público, porque é um hospital, vai muitas pessoas, e ficar a gritar, isso ia ser e já até isso ele teve esse cuidado de que não tivéssemos assim fazendo escândalos ali, gritos e tudo. Depois, quando já saiu Luiz Jorge, o Dr. Luiz Jorge, o qual foi de grande ajuda, e Deus terá uma grande recompensa para ele. Aí ele nos disse: veja, já não é possível mais fazer, já não é mais possível fazer nada. E aí muitas coisas passaram pela mente, porque e agora? Mas se tu observas a hora da partida dele como a hora da partida do irmão Branham, o irmão Branham partiu na terceira vigília, não passou a quarta vigília, às 5, Billy Paul disse às 5h49, outro disse ao contrário, Perry Green disse às 5h49, Billy Paul acredito que disse que às 5h30 ou 4 e algo. Tem uma hora, mas foi antes da quarta vigília, e ele esteve se refletindo tudo o que Deus estaria fazendo já em um novo dia dispensacional, porque ele, sendo mensageiro de uma era, não podia então passar a depois das 6, e consequentemente ele estava mostrando que ele era o mensageiro da 7ª era, mesmo com sua morte. E o irmão William não passou a essa mudança de dia, que é o pôr do sol, depois das 5h30, 6, de 6 por aí assim, às 7, veja, ou seja, que foi nesse dia que estava transcorrendo, não passou a mudança de um dia para outro dia dispensacional, senão que teve o seu ministério dentro da dispensação da graça, com o entrelace à dispensação do reino. Observe como Deus permitiu que ele tivesse essa culminação da dispensação da graça, porque os arcanjos estão sempre nas mudanças de dispensações, no entrelace, e ali estava ele. Mas lembrem que quando se conclui a obra de intercessão, automaticamente já não tem que estar sentado ali. Ele fica de pé, porque se tu não abençoas nesse nome, nem estás orando nesse nome, é porque o trono já mudou a juízo. E é por isso que diz que naquele dia ou naquele tempo, Daniel 12, no qual tempo se levantará Miguel, naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Cristo. Aí, ao se levantar, já não é cordeiro, mas leão. Ou seja, que veja, até isso, esse tempo que ele pediu, de ter esse entrelace também, e ter a parte final, a parte de conclusão, mesmo ele tendo ele em seu corpo terreno, esse entrelace de ministério também. E essa é das poucas ocasiões que tem acontecido isso na Bíblia. E como dois não podem estar aqui ao mesmo tempo, é por isso que ele, como a bênção grande que se tem para os escolhidos, é quando conseguem ver, é uma bênção incalculável, mas também é um tropeço tão grande quando não consegue ver isso que acontece em mudança de dispensação, mudança de eras, mudança de ministério, porque sempre tropeçam no véu de carne. E isso é o que traz então
a prova final. Como vai ser? Como vai ser que Deus vai cumprir algo tão grande em semelhante pessoa? É impossível. E aí é onde vem a prova maior. E aí é onde, quando se liga essa luz, como se liga cada lâmpada em cada era, como o mensageiro mais agora se acende não em uma lanterna, nem em um resplendor, senão em um sol, no sol mesmo, um novo dia dispensacional com um novo véu de carne. E isso tem que dizer como é, porque é a verdade divina. E é a maior promessa que Deus tem para esse tempo final, para os seus filhos, porque com a vinda e a promessa do cumprimento de sua vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em sua manifestação final, é o que dará fé de rapto, e a fé para irmos daqui, a fé para sermos transformados, e tudo correspondente a esse tempo de ressurreição e tudo isso. Como a pessoa não vai estar glorificando a Deus o tempo todo por essa etapa que Deus nos tem dado deste entrelaçamento dispensacional na parte real, no que agora é uma realidade do que falaram todos os profetas, mas o irmão Branham falou um pouco mais, e o irmão William, nem se diga, ele trouxe tudo. E como nós não vamos ficar tão felizes e tão contentes de que estivemos nesse final da dispensação da graça e que agora estamos na dispensação do reino, e que no começo da dispensação do reino, assim como no começo da dispensação da graça, receberam as primícias, que agora no começo da dispensação do reino recebamos logo a nossa adoção. E o único que nunca quis que essa promessa se cumprisse em seus filhos é o inimigo de Deus. Por isso, aquele que fica feliz e contente por estar em uma nova dispensação, e o que Deus está fazendo, é porque está nesse avivamento final que os trovões trazem. O que fique triste, ou chateado, ou com ódio, ou com blasfêmia, tudo que corresponde a essa quinta dimensão, pois pertence a esse reino do maligno, que é o único que não quer que Deus cumpra suas promessas. Não é possível dizer que em um termo médio, ou está na parte dos escolhidos dentro desse avivamento, ou está na parte do inimigo, porque não se pode dizer que é um meio termo, ou está na parte dos escolhidos dentro desse avivamento, ou está na parte do inimigo, porque embora observe que nem as fatos que ele os dividiu em dois grupos, que está o grupo que dá ajuda outro aos escolhidos, e está o outro que o seu nome é apagado, como Judas Iscariote, que esteve aí e foi apagado do livro. E não pode ser que uma pessoa não tenha esse regozijo de receber as promessas, embora sendo uma fátua, porque consequentemente já desta sessão que o dividiu aí das fátuas, pertence a esses que são apagados, não pertence a esse grupo que vai ressuscitar para a vida eterna. Outros ressuscitam para a condenação. E neste tempo Deus nos tem dado a bênção, a maior bênção que povo algum tenha recebido em toda a existência da raça humana, o que nos tem enviado Ele ao cumprimento de Apocalipse 22:16, onde foi o mesmo que disse a Daniel: fui enviado da presença de Deus para fazer-te saber estas coisas. Ou seja, fazer-te saber. Vejam, eu acredito que
eu havia fotografado, tinha fotografado em um estudo bíblico, deixe-me ver, eu estou estudando dos estudos de... Eu tiro foto de algumas coisinhas por aí e tenho que falar assim em algum momento. Mas isso de Gabriel, eu sempre vou continuando. Deixe-me ver se eu encontro aqui, que eu lemos talvez de memória. Este do estudo, o enviado de esclarecer a verdade, o enviado a declarar a verdade. Ali ele escreve, veja, diz: como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja para revelar todas as coisas que devem acontecer. Ou seja, veja como aí ele também o marca e o identifica. Ele mesmo se identifica como Gabriel. Ele não havia falado abertamente assim nessa mensagem, nem tinha dito, ele não havia dito isso assim abertamente, mas agora, veja, já está claro para nós, mesmo dando a conhecer e mostrando isso tudo. Muitos não veem dessa forma, mas o entendido, por isso que ele disse: anda, Daniel, feche essas coisas, os entendidos entenderão, e estes são os escolhidos, porque a promessa é para eles, a promessa da adoção para eles, é para eles o pleno cumprimento da sua vinda, na forma em que Ele o tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Desta forma, Deus se agradou. E quem é a pessoa para dizer a Deus como fazer as coisas? Por isso estamos tão agradecidos a Deus pelo que Ele nos tem enviado neste tempo, ao seu anjo mensageiro, pelo qual estaremos sempre agradecidos a Deus por essa poderosa mensagem que nos tem trazido, e também por sua família, na qual amamos, respeitamos, e muito em breve Ele vai estar conosco. Já se vão 4 anos da partida do mensageiro, o qual representa no programa divino essa 4ª etapa, a qual todos, vamos dizer, as etapas 4ª, como Lutero, Wesley, Branham, e na 4ª etapa ele escreve que é o tempo de ressurreição. Foi no 4º dia que Lázaro foi ressuscitado. E desejamos, como quando ele muitas vezes nos dizia: Deus queira que seja em um domingo a ressurreição. E Deus queira que seja assim. Como desejamos também que seja neste 4º ano da partida do nosso irmão William, que se cumpra. Mas Deus já tem isso em seu programa e estamos sempre esperando o evento da ressurreição no ano que Deus já o tem predestinado, mas sempre esperamos no ano em que estamos vivendo. Mas não vai acontecer isso até que o povo esteja pronto e até que o povo esteja clamando por essa libertação, para já irmos desta terra. Mas enquanto o povo não clame, Deus tinha um homem pronto ali, Moisés, mas até que o povo clamou, não mandou. Ou seja, que Ele está esperando por nós. Ele está esperando porque o povo se prepare e, sobretudo, receba a fé de rapto. Sem fé de rapto, ninguém pode ser raptado. E também às 4h06, e foi às 4h06 que estivemos ali, esse sábado. Foi sábado 30, domingo 31, segunda 1º e terça
2, às 4:06 também foi a hora também em que se despiu do seu corpo, e não foi depois dessa hora, ou seja, não passou essa hora, não passou das 6 ou 7 assim, nem tampouco foi antes, foi nesta mesma hora. Se cumpriram exatamente ali 3 dias. E esse terceiro dia foi quando se despiu do corpo, o qual Deus já fez tudo conforme a como Ele já tinha em seu programa. Ali se fez encarregado o arcanjo Miguel. Nesse dia, algo grande esteve acontecendo nesses dias, porque tudo o que aconteceu em todas as vezes que Ele falou comigo para me dizer tudo o que tinha que me dizer, tudo ia se cumprindo ao pé da letra. Não falhou nenhuma, e nenhuma também tampouco vai falhar. Me dizia: muitos vão ficar contra ti, Benji, mas tu segue para frente. Muitos vão crer em ti, muitos vão te receber. Ou seja, que por um lado a pessoa pode dizer muitos se vai ir contra, mas também muitos, e vi que não se referia a nada mais aos daqui. O mesmo que aconteceu quando disse ao seu servo, ele foi Eliseu: fale, Senhor, abra a visão, os olhos dele, para que veja. E as montanhas estavam cheias de carros de fogo e pessoas de cavalo e todos os exércitos celestiais. Ou seja, vê, a pessoa diz: ouça, mas que pouquinho aqui, e pronto, já temos todo o respaldo do céu em favor de sua obra, e mais nesse tempo final, que é a mudança de reino. Ou seja, que é o tempo onde mais estão a favor, e Deus está velando que tudo seja conforme o seu programa. Aqui não vai sair nada do seu programa. Ou seja, que Ele vai velar para pôr por obra toda a palavra que Ele falou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e agora vai ser cumprida, feita a realidade. E Ele me dizia: muitos vão ficar contra ti, mas também tem muitos que vão te receber. Ou seja, é como quem diz assim: não vá pensar que todos vão estar a favor do que tu vai fazer, daquilo que eu te mandei. E eu nesse momento não entendia. Agora eu vejo essa palavra se cumprindo, e eu vejo o porquê Ele me dizia isso. E quando Ele me dizia: e os que tu menos imagina, Ele me disse muitas coisas que eu nem sequer falei. Talvez agora deixe algumas coisinhas mais, mas eu estou tentando ser o mais prudente possível. E depois vão ver, e eu sei que muitos vão dizer: mas por que não nos disseste? Não teríamos feito isso? Por que não nos advertisse? A advertência sempre tem, vocês têm tido. Eu sempre disse, porque agora podem estar se regozijando do que está acontecendo contra, e se regozijando talvez do que aconteça depois. Como o inimigo ali na cruz, quando crucificou, pensou que tinha ganhado e tinha sido a maior derrota que Deus fez ao diabo. E agora poderão regozijar um pouquinho. Nós nos regozijaremos pelo milênio e eternidade. Regozijem-se aqui na terra quem queira. Nós preferimos nos regozijar no milênio e na eternidade. Esse é o regozijo eterno. A pessoa pode dizer: ri agora. Ele diz que o Senhor vai rir dele, ou algo assim.
E quando a pessoa caminha firme na palavra e firme nas promessas e firme naquilo que foi encomendado para seguir, não tem nada nem ninguém que possa parar o programa divino por meio da obra que Deus está fazendo por esse instrumento. Vão tentar fazer tudo o que seja, mas um ministério não pode ser duplicado. Não podem personificar um ministério, nem pode sequestrar de mim um ministério. Pode fazer tudo exato, mas somente esse pequeno detalhezinho, vamos colocar assim, para não... E é algo tão grande. Eu digo pequeno porque quando Deus cumpre algo grande, o cumpre em simplicidade. E quando é maior, mais simples, aí podemos dizer, isso é pequenininho assim. Isso não vão poder imitar, nem tampouco sequestrar de onde está. É algo que Deus já deixou, porque Ele deu a sua palavra. Deus deixou esses ministérios para a bênção da igreja, do povo, porque esses ministérios têm que estar onde os filhos de Deus serão adotados. Os ministérios tinham que estar ali, de Moisés e Elias, quando Jesus foi adotado. Ele não podia ir e depois vir. Ok, agora eu vou os preparar porque já levei os ministérios e agora vamos tinha que deixar para fazer essa obra de adoção e com a igreja para depois, quando eles venham, nós podemos vê-los. E esse é um dos grandes mistérios que foram abertos em como vamos poder ver a eles. Não era como podíamos pensar que eles vão ressuscitar e todo mundo vai ver eles. Não vai ser assim. Temos que ter um mecanismo por dentro para poder ligar e ver essa dimensão. É como um controle de televisão que tu pode trocar de canais. Sabe o que é ter esse controle em nós por dentro? Que possamos estar vendo, não a sexta dimensão, estar vendo agora a sétima dimensão. Porque vejam, para poder ver a Deus, operar no lugar santíssimo, algo já tem que estar acontecendo em nossas vidas, porque o ver ele já sendo manifestado em uma grande carpa catedral, automaticamente já lhe dá algo especial a esse escolhido de Deus, porque o está vendo, ou seja, que tem algo divino que está acontecendo na vida dessa pessoa e não tem percebido, e o vê-lo operar a ele ali, isso já mostra que já estamos nesse processo de adoção. É por isso o que não pode ver ele não está nesse processo de adoção. Ao ter já esse controle que estamos ligando essa dimensão, automaticamente depois já ver esta sexta dimensão é algo normal. Estamos vendo o mais difícil, o que Paulo viu, o que disse que subiu ao terceiro céu e viu coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração de homem. É o que Deus tem preparado para quem? Para nós. Ou seja, que ele nem sequer pôde falar nada do que viu ali. E nós estamos vendo agora. E isso é algo muito, mas muito glorioso. E em uma forma simples, na forma que Deus se agradou dá-lo a conhecer. Esse mecanismo é o que está agora, Deus com cada escolhido, colocando em sua vida para poder obter o que Jesus obteve no Monte da Transfiguração, sua adoção.
Adoção que era para realizar uma obra. O realizar uma obra ali na cruz tinha que estar dotado para fazer a obra. E nós temos que estar dotados para fazer a obra que Deus vai nos encomendar nesse tempo de 30 a 40 dias, já dotados, já transformados, para depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes, um deles vai realizar uma obra, um trabalho, na qual tem que passar pelo mesmo processo que Jesus passou, porque é paralelo em tudo. E tudo isso Deus está nos abrindo de uma forma rápida, e nós comendo este cordeiro como comeram nessa noite rápido, como comeram naquela noite rápido, para que toda essa palavra se encarne, esse título de propriedade se encarne em nossas vidas completamente, e em torno dessa palavra então aconteça a adoção. Sara e Abraão certamente se foram olhando, foram se olhando, e veja como já as ruguinhas ali e os cabelos brancos, já os grisalhos que tinha, está sumindo. Mas o que fizeste? Mas tu também, vê, tu também, Sara, estás, o que aconteceu? Algo teve que haver, ou aconteceu ali, teve que haver sido uma experiência muito formosa para os porque era muito bela Sara. Imagina, o rei Abimeleque se apaixonar por ela, porque ela era se não era a mais bonita desse reino, porque escolhê-la para esposa entre tantas, e escolher a ela é porque era muito formosa. E agora vejam como tudo isso aconteceu por crer nessa palavra que Elohim disse. Que ele disse o quê? No tempo da vida, Sara, tua esposa, terá um filho. No tempo da vida, o tempo da vida, o irmão Branham põe como uns 28 dias, eu creio que o Lemos, em algum estudo, 28 dias põe o tempo da vida. Tem que ver aí o lapso de tempo, quando a mulher está ali com a sua regra no tempo de menstruação, que tem a ver com essa data também. Talvez podemos acrescentar e ler outra parte de onde o irmão Branham disse, ele fala disso, porque ele disse no tempo da vida, e observe, já terminou, demorou 25 anos, 25 anos depois foi que veio se cumprir essa palavra. E como estivemos falando, creio que foi terça-feira, creio que foi, que ainda esse áudio temos deixado quietinho, foi terça, ou foi segunda, ou foi quarta, ou foi na quinta, ontem se gravou um áudio e umas palavras. Eu digo que são profecias, porque tem algo aí que foi falado, e uma das coisas foi desse tempo da vida. E se você observar, de 1977, tem uma data que ele também tem por ali, que nós vamos tirar, que ele põe 25 anos depois, e te dá certa data de 1977. Ou seja, que até isso Deus tem em seu programa, como todas as matemáticas dele não falham, e tudo está aí na Bíblia. E Deus vai cumprindo as coisas, e como tem múltiplos cumprimentos, pois vai se cumprindo da maneira em que Deus as já tem predestinadas para cumpri-las. Algum dia vamos falar, e eu espero que seja logo, do porquê ele teve que partir antes das 6 da tarde e teve que retornar, e já tinha que estar no lugar onde ele mesmo disse: tenho que voltar à casa do meu Pai Celestial, fui enviado.
da presença de Deus. ¿A qué? A quê? A traer esta buena A nueva. trazer-nos essas boas novas. O sea, hay un sinnúmero de cosas Ou seja, tem inúmeras coisas hablando que esteve falando que cuando las hemos hablado abiertamente para que los escogidos de que Dios quando as temos falado abertamente para os escolhidos de Deus, continuem recebendo a fé de rapto. muchos agarran eso Muitos agarram isso e então combatir, usam para combater, pero Dios mas Deus no va a estar aguantado a no decir nada. não vai estar inerte e não dizer nada, porque Pero hay de vão quien falar, habla. sempre vão falar, mas ai daquele que fale. Estamos más bien en la posición Nós de estamos escuchar, melhor de creer, na posição de escutar, de receber, de crer parte de nosotros e esa fazer palabra, parte de porque nós esa es essa la que palavra, porque Dios prometió é a que Deus prometeu enviaría. que Ele enviaria. Cuando uno habla así, en estas dos Quando a pessoa fala assim, líneas, nessas duas es porque hay que hablar linhas, é porque tem que falar claro y que quede e registrado, que fique registrado, porque todo queda grabado. porque tudo fica gravado. Dice que algunos pensamientos Diz que até os pensamentos, as intenções, tudo. y luego E depois, por estas mismas palabras por essas mesmas palavras, é que cada vez que as falo e cada vez que eu identifico as coisas, todos van a ser é que todos vão ser julgados, porque no es la palabra porque não é a palavra de um homem, senão é a palavra do Espírito como Santo, ha sido la palabra como tem sido a palavra do Espírito Santo em cada era e em cada dispensação, e depois eficaz, viva, cumplida, se tornou eficaz, viva, cumprida. A que tem que se falar e ser cumprida, nesse momento se cumpre, e a que tem que ser falada para se cumprir mais adiante, pois mais à frente se cumpre. Por exemplo, quando ele disse: colocarei as minhas mãos sobre os enfermos e serão curados. que van a sanar en el momento Isso não está dizendo que vão ser curados no momento, ou seja, serão que curados se ora por ellos. depois que se oram por eles. Y esa parte va a llegar E essa parte vai chegar al momento en donde ao momento onde ya no se tendrá que orar, não terá que já não será preciso orar, senão que vai entrar por uma porta e vai sair por outra porta, curados no mesmo instante. algo en eso ahí que Aí diz algo nisso aí que também es la escritura de é a San escritura de São Marcos 11. como todo se va ahí Como tudo vai aí se cumprindo cada vez mais, vamos dizer, a um instante, instantaneamente, falando que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, ao vermos, seremos transformados, pois vai chegar um momento que vai se falar a palavra e os mortos vão ressuscitar. Vê? cada vez es más É cada vez mais cerca perto de cuando se habla de una palabra. quando se fala uma palavra e aconteça. Por isso, quando ele dizia, Donde quiera la por isso, quando ele dizia, diz a palavra, onde queiras que o esquilo venha, e ele procurava, vamos ver onde está mais difícil de aparecer, e ali a quero, e assim apareceu. Ou seja, que as 5 manifestações, com essa Deus mostrou ali que pela palavra falada as coisas acontecem instantaneamente. Agora, tens observado que as 5 manifestações ocorreram instantaneamente, porque a criação de esquilos foi instantaneamente. Ele parou a tempestade no momento. O peixinho ele ressuscitou no instante. Ele tirou o tumor da esposa no mesmo instante. E ali lhes deu a salvação de vida eterna à irmã Radijai instantaneamente. Foram as 5 manifestações do poder de Deus num instante na qual foi falada a palavra criadora pela boca humana. O sea que llegará un momento Ou seja, que vai chegar um momento se hará onde isso vai se fazer uma realidade, mas em uma escala maior. se habla. Agora se fala, Él no habló allí la palabra de ele não falou ali a palavra de ressurreição ao peixinho e tiveram que ir, ver e esperar e ver, não. llegar un momento Vai chegar um momento na qual as coisas vão ser faladas e vai acontecer tudo conforme a como vai sendo que falado. segundo Inglaterra
que se una, que a Inglaterra se afunde, e aí a Inglaterra afunda, porque tudo isso vai, esses são juízos divinos e também em pessoas. Pedro não disse, bom, vê a tua casa e quando te deita, possivelmente vai morrer dormindo, ou vai sair daqui e um camelo vai passar correndo e vai te atropelar, outro vai te escorregar em alguma esquina. Pedro ali disse, assim como entrou o teu marido, por aí vem os que vão te buscar, pum, e caiu. Ou seja, que vejam como quando o Espírito Santo está trabalhando no meio da sua igreja, em toda a sua plenitude, nessa porção ali correspondente, as coisas acontecem instantaneamente. E nesse tempo, tudo está sendo falado e aparentemente não acontece nada. Aparentemente. Mas toda essa palavra já vai se materializando à medida que nós vamos nos aproximando. O momento exato na qual acontecerá a ressurreição. E antes disso, não podemos dizer exatamente o dia em que os filhos de Deus estarão adotados, porque uns serão adotados antes, outros um pouquinho depois, outros um pouquinho depois, e o melhor, alguém falte um pouquinho de fé, talvez com outro irmão que lhe diga, veja tal coisa, ou não tinha visto isso assim. Veja, são coisas do cotidiano, do comum. Não podemos pensar as coisas que sejam elas complicadas, porque Deus não faz as coisas complicadas a seus filhos. É no simples. Ou seja, que tudo que vai estar acontecendo no meio da igreja nesse tempo final será algo do simples, do comum. E isso, que falte alguém, e falta alguém para chegar a essa etapa de adoção, de alguma forma vai ser adotado. Mas não sabemos exatamente o dia. Mas agora o dia da ressurreição, por esses dias, e o dia em que já começa plenamente os 3 anos e meio da metade da semana número 70 de Daniel, isso tudo já está marcado em uma data, o qual tem que acontecer aí, nessa semana número 70 da profecia de Daniel, dos últimos 3 anos e meio. Mas antes disso, tem um lapso de tempo que nós lemos há vários meses, onde fala de que houve, ou seja, tem um ministério de 3 anos e meio antes da grande tribulação. Se conseguirmos quando começa a grande tribulação, vamos saber quando está o tempo desse ministério. Mas lembrem que tudo tem sempre o seu entrelaço, e esses entrelaços pode ser de umas horas, como pode ser de 1 mês, 6 meses. E quando já então arranca então esse tempo, mas tudo já está escrito, já está ali nos livros. Mas o que corrobora, o que ele me falou todos esses dias, são essas anotações. Tudo está aí, o que ele me falou, e o que não está nos livros está aqui na minha alma, no meu coração, o qual tem coisas que eu guardei para mim. E quando já estivermos no novo corpo, aí vocês vão saber que coisas eu tenho guardado, para que assim não tenha interrupção no programa divino e não se levante imitações. E Deus nos ajudando, e Deus tem nos ajudado até esse momento e continuará nos ajudando, porque é sua obra, é o seu programa. Nós não temos nada de nossa própria mente, senão que é Deus, que é a mente de Cristo em sua igreja, operando o que Ele já prometeu.
Hoy no teníamos para hablar. Por isso, había dicho hoje, yo ayer, não tínhamos para falar. mejor dejábamos estos días Tínhamos dito eu ontem que era melhor deixarmos esses dias assim quietinhos, y a porque partir de un mensajero, a partida de um mensageiro, como lo es como é nuestro o nosso amado irmão Soto William Soto para Santiago, nosotros, para nós, es un día muy, pero que é muy um dia especial, muito, mas muito y una semana especial, muy especial. e é uma semana muito especial, La recordamos, e a recordamos, pero no con tristeza. mas não com tristeza. Humana, porque Tristeza se nos humana fue. porque Él, se foi en donde habitó en ese ele onde habitou nesse corpo, mas de regozijo, porque sabemos que o veremos jovenzinho novamente e estará conosco. y nos va a decir, vamos a ver E vai si nos han sido dizer, vamos ver se foram bons alunos. y algunos E há alguns, las palabras de as cuando palavras digo, de quando lhes disse, Senhor, fizemos isso e isso, e quem são vocês? pero si yo estuve contigo tal Mas se eu cosa, estive contigo em tal coisa, não os conheço, porque se han quedado porque en una edad pasada. ficaram em uma era passada. Si lograran entender eso, estuvieran recibiendo Se lo mismo conseguissem que todos. entender isso, teriam recebido o mesmo que todos, Debe uno de ser mas já tem um consciente número e de deve a pessoa tem que ser consciente disso e não ficar discutindo, ni a tener contienda, nem ter intrigas com nenhum irmão, sino que senão la predestinación que a predestinação es tanto para el é escogido, tanto para o escolhido, porque es un escogido para porque é um escolhido para ser ser adotado, transformado, e a predestinação para os que vão passar pela grande tribulação. Tem dois lugares el ser humano en este onde o tiempo ser humano nesse tempo ahí está. vai estar. O vamos a decir tres, Ou porque vamos dizer três, puede partir. porque pode partir. Si está en los programas divinos que parta, pues Se está no programa divino que parta, pois se estiver vivo, tem dois lugares, ou vai ao rapto, ou vai ficar na grande tribulação. Nós não podemos forçar ni por un ninguém, lado ni para el otro. nem para um lado, nem para o Ya outro. está la predestinación ahí. Já está a predestinação aí, sendo efetuada, materializada em cada indivíduo. Así que le damos gracias a Dios Assim que agradecemos hoje a Deus, otra vez outra vez, porque todos os dias agradecemos a Deus por su ángel por seu anjo mensageiro William Soto Santiago y por este mensaje tan e por esta mensagem tão gloriosa, glorioso. Lo habló allí, como ele o falou ali, que le daba gracias a que ele Dios agradecia a por Deus haber traído este mensaje por de ter piedra trazido esta angular, mensagem de que pedra prepara a angular, iglesia novia para que ser prepara a raptada igreja y noiva para ser raptada e transformada, ou seja, que trouxe a maior mensagem todos los mensajes. de todas as mensagens, porque é nada mais e nada menos El mensaje que a mensagem que contiene que contém título de o propiedad. título de propriedade. Todo eso tú lo hablas y E dices, tudo estás isso diciendo algo que ou falas e dizem, mas então por que está dizendo que, então por que diz tal coisa, porque isto e o outro, tudo é simples, que no se le puede buscar que las não 5 patas al gato cuando pode tiene 4. procurar 5 patas do gato quando ele só tem 4, ou seja, que Esas palabras también estas que palavras também que ele cuando vean a que ese depois falou, quando vejam a esse profeta mensageiro cumprindo las profecías, as profecias na visão da del capa, séptimo ou selo, do sétimo selo na visão da capa, aí me verão de novo. Vem? ven, ya ahí el que logre entender eso, Aí o que es porque consegue tiene entender isso é porque visión tem profética. a visão profética. No pueden esperar que él diga. Quando Não ustedes pode vean a esperar que fulano eu de diga, tal, quando você veja estará fulano aí de hablando tal, tal está ali coisa, falando tal coisa, lendo lendo o que eu já disse que fizesse, aí me verão. Así cualquiera. Assim qualquer um creria. Pero Dios todo eso Mas lo Deus, habla de cierta forma, para que tudo cuando se esté isso fala de cumpliendo, certa forma para que quando esteja se cumprindo, Dios ya pois está Deus bastante adelantado já está en bastante eso, adiantado y no nisso. se levante nadie E diciendo, ninguém se "No, levante bueno, si dizendo, él dijo eso, pues déjame não, ver". pera, se ele disse Eu isso, pois vou cumprir. deixa eu Se ele ver, chegar eu a vou dizer, cumprir. alguém se Se vai levantar ele chega a dizer, alguém vai se depois de levantar mim, depois de mim, como lo escribió como y que luego escreveu se habló. e que depois se falou. Las cosas se dicen As ya coisas se cuando dizem já está em quando está em para que el cumprimento enemigo para haga que o inimigo imitação. não E imite. aún assim, agora E mesmo vocês veem assim, como agora você já vem, muitos se levantaram e como muitos se levantarão, levantaram e vão se levantar, tratando de imitar. tratando de Pero sempre imitar. que hay algo Mas sempre que el tem inimigo algo levanta, que o inimigo que é falso, levanta, que é porque falso,
tiene que haber é algo porque verdadero. tem que haver algo verdadeiro. Por consiguiente, Consequentemente, el escogido de Dios va a o ver escolhido de al Deus verdadero. vai ver o verdadeiro e vai receber o verdadeiro, Porque ese es el que tiene, porque é esse o que tem, ese escogido o que esse necesita, escolhido precisa, que es la fe de que é a fé de rapto. Por eso yo le pido a Dios Por isso, todos los escogidos eu de peço a Dios Deus este que tiempo final, todo que escolhido sigan de Deus neste tempo recibiendo final, la palabra, que el continue mensaje, recebendo a palavra, esta a enseñanza mensagem, de carpa, este ensinamento que sobre es la carpa, única esperanza que é a única para esperança los escogidos de para Dios, os escolhidos de irse de Deus aquí de esta tierra. irem daqui dessa El terra. contenido de la fe de O rapto conteúdo está da fé de rapto Por está aí. consiguiente, não há Consequentemente, outra esperança não tem outra em esperança nadie. em ninguém. ahí, como tampoco hubo una Como esperanza tampouco teve uma de esperança de en vida el tiempo de José, no tempo de en José, donde único había alimento. onde era o único que tinha alimento, onde o único Está el alimento espiritual que lugar prepara la iglesia que novia. está o alimento espiritual que prepara a igreja noiva para a fé de rapto é na grande carpa catedral. No hay otro lugar Não tem outro lugar no mundo, no planeta Terra, que tenga que tenha esse alimento que esse necesitan los alimento escogidos de Dios de este que os tiempo final escolhidos para de ser Deus raptados. desse tempo final precisam para Deus serem raptados. bendiga, Que Deus abençoe Deus guarde, vocês, que lhes este guarde e dia que seja este dia seja um Le dia damos y continuamos dándole em gracias a que Dios damos e continuamos dando graças a Deus por nosso amado irmão e amigo Soto William Soto Santiago, el cual estaría o qual cumpliendo estaria completando 83 anos, entrando já los entrando para 84, os o 84, sea que ya ou seja, empezaría que já começaria a vivir en junio a viver 14, no dia 14 de junho, começaria a viver los 84, os 84, o sea, ya este año ou seja, esse estaría ano terminando já estaria terminando los 83, os porque 83, aunque tiene 82, porque mesmo que tenha 82, completa 83, mas já entraria os 84. uno vive, cumple, A pessoa por vive, ejemplo, yo aniversaria, tengo por exemplo, eu tenho 48. Voy a cumplir ahora Eu vou 49, agora completar 49, pero estoy viviendo el mas año eu estou 49, vivendo o ano 49. y por lo que Dios me ha estado mostrando, E pelo que Deus ya yo está entré me a los mostrando, eu já entrei aos Hace 50 há pouco 50, tempo. por los años, por Pelos los dias de atraso que que tem, tiene, o sea que estamos ou más seja, que já adelantados de estamos lo que mais nos imaginamos. adiantados do que nós imaginamos. Pero si queremos esperar a Mas se entrar queremos ya, esperar ya a 19 entrar, de já mayo, pois já é 19 de maio e aí estaría ya entrando já estaria a entrando los 50, aos 50, cumplido 49 cumpridos 49 en 19 de mayo, em 19 de maio e já estaria começando a viver o ano 50. E el año 50 es año de E jubileo, o ano 50 el cual é también ano de jubileu, pedimos que o sea qual ese também año. pedimos que seja É esse ano ano o ano da se é que adoção, Deus se é o que tem em seu Deus programa. o tem em seu programa. Pero sabemos que Mas hay sabemos ciertos cumplimientos que y tem ciertos certos eventos cumprimentos e certos eventos que, si también que se também él cumple eso también como ele lo cumplió cumpre isso en la também vida como del hermano cumpriu na Branham, vida do irmão Branham, que él estuvo que ele esteve 56 años 56 anos en esta planeta Tierra nesse planeta y Terra. vean que el hermano William E veja también que o irmão tuvo un William ministerio também teve um de ministério de 56 años 56 anos também. y también José tenía 56 E José años também cuando tinha murió 56 anos quando Jacó morreu. Jacob. Y Jacob es Israel. Así E que Jacó é ahí Israel, assim que hay algo grande tem también, algo grande aí também. porque ese año es una edad muy importante. Porque esse ano é um ano muito importante. Imagínense, E imagine, si es una edad judía en la que estamos, se é uma era judia y es un a que ministerio estamos judío, e é um ministério judeu, por consiguiente, consequentemente, algo tiene que ver también Israel en el programa Israel divino, também algo tem a que ver também também no programa divino, tiene que ver com a Israel, igreja, ou seja, que também todo tem a ver com a igreja, va ou seja, junto porque ele tudo viene por vai su junto iglesia, porque ele vem por sua pero igreja, mas los hebreos lo os van a hebreus recibir antes o de pasar por la receberão tribulación. antes de passar pela tribulação. Van a ser sellados antes. Eles serão selados antes. Así que hay muchas cosas Assim ahí, que tem muitas coisas aí, porque esa edad de porque José allí essa con era de José Jacó ali com Jacó
essa idade de José ali com Jacó tem a ver muito e tem o seu fiel cumprimento nesse tempo. E eu acredito que eu tenho ali na Bíblia, em uma das Bíblias onde ele somou, e eu acredito que está escrito em um dos folhetos, tem que procurar onde, a vida de Jacó. Quando terminou, Josué tinha 56, isso é muito importante. Bom, tem sido uma conversa informal. Estamos aqui na gráfica, que eu vim, passei por aqui e quis entrar um momentinho para ver essas novas modernidades que estão se preparando, novas facilidades que estão se preparando para que todo esteja o ensinamento seja divulgado rápido e tenha também abundante alimento armazenado e que seja a obra que Deus falou, uma obra rápida, para o qual que tem que ter as boas máquinas para imprimir e ter também guardada todas as palavras, abundante palavra que Deus nos tem dado nesse tempo final. Que Deus abençoe esse lugar e que seja de grande bênção, não apenas para Porto Rico, mas para toda a América Latina e o mundo todo. Que Deus também abençoe a todos os irmãos que estão aqui trabalhando em oração, contribuição e também com as suas próprias mãos, tanto os do dia quanto os da noite, todos os que depois estejam em seus lares trabalhando, indiretamente ou diretamente, para que todo esse trabalho e esta obra que está se realizando aqui na gráfica em Cayey, Porto Rico, se realize e produza todo esse trabalho que está se realizando. Que seja uma grande bênção essa gráfica para o mundo todo, no nome eterno do Filho de Davi, William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te peço, ó Pai Celestial, tua bênção sobre esse lugar que tem sido preparado para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus da glória, abençoe teus escolhidos nesse tempo final e te damos graças, Senhor, por ter enviado a nós o teu mensageiro William Soto Santiago, o qual, em um dia como hoje, em 30 de março de 2019, tu levaste desta dimensão, Senhor, ao teu lar. Pai, estamos muito agradecidos por teu anjo mensageiro, estamos muito agradecidos por tudo que ele nos trouxe. E, Senhor, estamos agradecidos por toda a obra que Ele fez no meio dos latino-americanos e caribenhos. E, Pai, nos ajude a seguir agarrados da mensagem, da palavra, e que estejamos sempre olhando a arca, estejamos sempre olhando a coluna de fogo, o anjo do pacto, para assim logo passar a essa gloriosa terra prometida do novo corpo. Ó Deus da glória, nestes dias estaremos nas atividades de Semana Santa. Te rogo, Senhor, reparta tuas bênçãos sobre o teu povo e que muita palavra se encarne em nossas vidas e que estejamos mais e mais perto da tua presença. Em teu nome eterno e glorioso, ó Pai Celestial, te peço, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, como Filho de Davi, William, amém e amém. E estamos sempre agradecidos a Ti, Senhor, porque Tu sempre me escutas. Obrigado, Senhor, por teu anjo mensageiro, William Soto Santiago. Foi uma bênção poder conversar com vocês. Aqui tem 3 damas e todos os que estarão ouvindo nos diferentes lugares. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Assim que estejamos meditando nesses dias de Semana Santa, que são muito, mas muito importantes, e se Deus nos permite entender todo o mistério desses arcanjos, aí teríamos um quadro bem, mas bem aberto e claro do que Deus está fazendo nesse tempo final, e conhecer a obra que esse poderoso arcanjo fez enquanto esteve neste planeta Terra, e o que está fazendo agora. Também estaremos com um conhecimento bem, mas bem grande, e conhecer o que Deus está fazendo nesse tempo final, desde que Ele saiu do trono de intercessão. Ou seja, que praticamente o meu desejo é que tudo se abra, porque sabemos que, conhecendo todo este grande mistério do sétimo selo, aí é onde está a fé de Rapton. Mas como tudo tem o seu tempo, vejam, tem vezes que os domingos me acontecem muito dos domingos. Na semana aconteceu comigo em uma ocasião, mas no domingo veio como me move de um lugar a outro. E até no domingo eu senti uma presença ali tão grande, dessa voz, que ainda não leias isso. Ele disse, ainda não leia isso. E aí eu continuei como se fosse algo normal. Mas depois, sentado no escritório, eu disse, ouça, mas por que eu não me assustei, ou não aconteceu isso? Mas aconteceu isso, porque enquanto eu continuava lendo, eu mesmo dizia para mim, tu me falaste, mas por que não queira que eu diga isso, eu dentro de mim? E claro, isso que se ia falar ali, talvez eu pudesse adiantar algo que ainda não deveria tocar no assunto, porque é por meio da palavra falada. Tudo é por meio da palavra falada. Podem ver, há um homem lendo aí, mas isso qualquer um faz. O que está produzindo isso no escolhido de Deus é algo que esse que disse isso não entende, não compreende, mas o escolhido sim. E o que está acontecendo é tão grande, nesta forma simples, tanto que vamos ser adotados. Ou seja, tanto que assim os escolhidos de Deus vão obter essa adoção. Assim que veja, se não é importante esse trabalho, o qual agradou a Deus fazer dessa forma. E como eu disse alguns minutos atrás, quem nós somos para dizer a Deus que faça da maneira que está fazendo agora? Que assim não é assim, eu quero de outra forma, que envie outra vez ao irmão William em seu corpo e nos dê a fé de Rapton, porque podem dizer, não, nós já temos, é questão de tal coisa, revisar. É que tem que saber entender o que ele disse, que revisar a mensagem, porque, digamos, podemos dizer, ok, sigam, vamos fazer algo, continue revisando da sua forma e nós, da maneira que Deus já nos disse que fizéssemos, e vamos ver quem vai ser adotado. Não é competência isso, mas se é que o querem colocar assim, aí depois vão ver qual era a forma que ele me disse que o povo obteria sua adoção. Não teria outra maneira, e nem tem outra maneira para essa promessa ser cumprida. Assim que sigam em frente, agarrados da mensagem da palavra, e sem que ninguém os desanime, digamos, nem que ninguém os amedronte, porque virão muitos problemas, muitas lutas, porque como as houve no cumprimento da primeira vinda do Senhor,
quando ele dizia, ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Porque sempre que o inimigo de Deus trata, através dos seus instrumentos, de obstruir e prejudicar a obra de Deus, que sempre é feito por meio de seres humanos, e tratar de interromper ali, e fazer o que fizeram com Jesus, era estar contra o programa divino. E o que eles fizeram? O deixaram só, se foram. E até Pedro, quando ele disse que o negaria, até isso se cumpriu. E isso representa aqueles que vão negar a palavra também, por todas as perseguições que vão vir. Mas o escolhido de Deus não vai negar a palavra, mas vai dizer: eu creio em tudo com toda a minha alma, e ninguém vai me afastar do que vai me produzir, do que vai produzir em mim a minha transformação, porque estarão sempre vendo a palavra, e em qualquer lugar que a palavra esteja, estará velada. Assim que virão grandes, mas grandes bênçãos da parte de Deus. Mas também sabemos que virá também uma luta, e vai vir um ataque, como ele falou que virá. Que virá para a carpa, a visão da carpa, porque ele disse: quando vocês vejam algo direcionado contra a carpa e da visão da carpa, isso já nos mostra que estamos muito perto de Deus cumprir suas promessas. Ou seja, que não nos surpreende, e nada vai nos surpreender, senão que melhor confirma e nos confirma mais de quem somos e quem está do outro lado, e quem está do nosso lado e quem não. Ou seja, que tudo vai cooperar para o bem. Assim que Deus lhes abençoe e guarde todos, e que neste dia continuemos meditando e glorificando a Deus por esse glorioso ministério que Deus nos enviou no meio dessa igreja nesse tempo final, por meio do seu anjo mensageiro William Soto Santiago, o qual logo nós o veremos. E para podermos vê-lo, é esse tempo na qual estamos, para ter esse mecanismo para poder vê-lo. Será algo bem, mas bem especial, bem comum. E nos regozijaremos nesses dias. Nos regozijaremos como eu me regozijei essa noite ali. Será um regozijo que não tem palavras para a pessoa expressar a glória de Deus. Assim que vamos à segurança. E não tem e não haverá ninguém que tire de nós esse avivamento, este regozijo que temos. As coisas terrenas, tudo isso vai passar. Olhemos as celestiais. Quando essas coisas comecem a acontecer, diz: erguei e levantai vossas cabeças. Aí já está nos focando para cima. Essa escritura logo já vai se cumprir em toda a sua plenitude, porque diz depois: porque a vossa redenção, a nossa transformação está perto. Quando começa a acontecer o quê? Todas as coisas que estarão acontecendo no planeta Terra, mas também dentro da igreja, porque o mais duro é o que acontece na igreja, porque são dos mesmos que têm estado conosco o tempo todo. Aí é onde é a tristeza. Mas Deus já tem assim predestinado, e a pessoa não pode fazer nada, nem pôr a mão tampouco.
Bom, eu acredito que já passamos um pouquinho do limite, assim, informal, mas com muito amor, com muito respeito nesse dia, o qual é um dia que sempre teremos a nossa mente enquanto estamos nesses corpos, e depois vamos também ter essas datas as quais igual às nossas, e esperamos que todos permaneçam vivos, e vamos saber as datas de quando cada um deve saber quando nasceu neste corpo terrenal, mas também vamos saber a data de quando nascemos de novo no reino do Senhor, reino de Cristo, quando obtivemos a adoção e quando fomos transformados e quando fomos raptados. E essas são datas que estaremos depois sempre meditando, pensando, glorificando a Deus por essas datas. Como indivíduo, também nos regozijamos dos demais irmãos. Hoje, pois, o nosso coração se enche um pouco de tristeza, porque foi um dia como hoje que Deus o levou, o corpo onde morou nosso irmão William, mas ele tinha que ir, não podia ficar, e isso é o que, se Deus nos permite ver claramente o porquê ele tinha que ir, e que surpreendeu a muitos, mas Deus não se surpreendeu, Ele já o tinha em seu programa, mas graças a Deus que nos tem deixado nesse tempo final o que tinha que deixar, aqueles aos quais teve que ter ali para a adoção de Jesus. E isso é o maior que Deus nos deixou nesse tempo para a nossa adoção. Temos tudo, o território, temos o povo, e temos os ministérios, e temos a dispensação, ou seja, temos agora sim, que temos tudo, todos os elementos para a adoção. Portanto, o resultado vai ser a adoção. Não pode ter outro resultado para os escolhidos de Deus nesse tempo final. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. E amanhã, sexta, estaremos no estudo bíblico de amanhã, sexta, e no sábado também temos uma conversa, como os sábados do primeiro mês, e também o domingo, e depois da outra semana, sexta-feira santa, vai ser às 2 da tarde. Já o confirmaremos bem, como no ano passado, às 2 da tarde. É bom, isso tem que ser anunciado. E no domingo de ressurreição, que será às 10. Mas o sábado, primeiro dia do mês, é esse próximo que cai, 1º de abril. 1º de abril. E no outro sábado já não teríamos, senão que seria sexta às 2 da tarde e domingo às 10 da manhã. E logo já estaremos falando de outras atividades, as quais esperamos que Deus nos guie em tudo, para que seja tudo sempre conforme ao plano divino e o seu programa, para nós não nos adiantarmos e nem tampouco nos atrasarmos, senão que tudo conforme, que não seja tudo conforme Deus já tem em seu programa, e tudo vai se cumprir conforme a como Ele já tem tido programado, e nós estamos alinhados para receber estas outras etapas que faltam, porque tem que estar o povo pronto, o povo tem que estar pronto, e assim que também esteja tudo terminado quanto às estradas, que tem uma parte muito, mas muito importante, e todo o resto, mas muito especialmente cada um como indivíduo, que esteja pronto, que esteja preparado, porque o que vem é grande e glorioso para nós nesse tempo final. Assim que já não nos resta muito tempo aqui,
nessa terra, senão que os dias que já nos restam, queremos passá-lo servindo ao Senhor, agradando Ele em tudo, e que Ele veja que o fazemos com sinceridade de todo o coração, para que Ele se agrade deste templo humano e possa habitar em toda a sua plenitude em nós, que entre a plenitude de Deus em nós, e assim Ele possa fazer a obra da adoção em cada um de nós. Bom, hoje, 30 de março desse ano de 2023, comemoramos a partida do nosso irmão William Souto Santiago, e que sabemos que breve estará conosco. Lembrem que Elias chamou Moisés, e lembrem que as duas oliveiras, que são os que estão no meio da igreja, é o que o povo hebreu verá. É o que o povo hebreu verá. Todo esse mistério é o conteúdo do sétimo selo. E falar desse mistério, como dizer, com nome e sobrenome, isso já entrar em uma etapa que estamos perto de entrar. Mas não podemos adiantar algo que depois possa tratar de imitar algo, mas já vão ver como Deus vai operar no meio da igreja, já em uma escala que não tem operado em tempos passados. Assim que tudo isso estaremos vendo e esperamos que seja logo, enquanto seguimos fazendo o que Ele nos disse que fizéssemos. O povo revisando, e aquele que Ele deixou fazendo o que tem que ser feito. Dá tudo que o povo precisa para essa adoção. E aí está tudo o que tem que ser feito no meio da igreja e uma grande carpa catedral, da maneira que Ele já o tem em seu programa. Bom, vamos parar aqui, porque tudo é sem fim. Eu poderia estar falando e falando e falando de tantas bênçãos que Deus está nos dando e nos dará, que não teríamos tempo de terminar. Mas fazemos, como dizia o nosso irmão William, fazemos uma pausa e amanhã já continuaremos. E se esta saudação podem fazer o upload, os irmãos tenham também estas conversas assim, informal, é assim que diz? Onde muitos estão reunidos também, lembrando este dia, e tenham também esta conversa assim simples. E falamos do comum, no comum, se talvez essas palavras que dizem, como dizia, quando disse, mal falada. É o que as meninas disse aqui, isso está mal falado. Dito é isso, essa mal falado. Isso está maldito isso. Falando talvez palavras que tem que estar corrigindo, e me desculpem se às vezes eu falo algo bem porto-riquenho. Temos mudado algumas palavras que em outros países não significam talvez algo bom, mas outros me dizem, mas tem que deixar assim, porque aí se entende que ali significa tal coisa, e isso é no comum. Mas tratamos de que sejam palavras que o entendam os demais países também, e eu não entrar tampouco em que tropecem, não fazer com que tropecem por algo, senão que todos o entendam de uma maneira simples. Bom, Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, continue passando uma tarde já a ser às 5, uma tarde feliz. Já leva 1 hora e algo, mas se nos foi o tempo foi rápido nessa conversa, no qual falamos destas palavras e falamos
do grande que Deus nos tem dado nesse tempo final, que tenhamos conhecido este poderoso arcanjo na própria carne. Daniel viu na visão, Maria também o viu, mas não pôde, assim, vamos dizer, comer com ele. E inúmeros profetas mais do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que tiveram esse privilégio de ver esse poderoso arcanjo, mas em visão. E se apareceu algum, pois também como ao irmão Branham, o qual esse era o arcanjo, o que aparecia a ele, o qual também tem a ver ali com o que viu ali no quarto. Eu creio que é no quarto selo que disse: Senhor, eu não posso dizer isso. Quando ele mostrou o que foi o sexto selo, os selos que se levantou e disse, não sei se eu posso, e ele se levantou e disse, eu não sei se eu posso dizer. E quando vocês saibam isso, vão se encher de alegria, de regozijo, porque aí é onde vão entender e compreender muitas coisas, as quais correspondem a esse tempo final. E o porquê, depois ele, no quartinho de madeira, quando desceu e viu ali tudo, ele disse, isso eu vou levar comigo até que eu morra. Um humano nesse mundo não saberá. Não podia dizer, porque tudo isso tinha a ver com o cumprimento do quarto selo, que são os selos que correspondem a esse tempo final, quinto selo, sexto selo e sétimo selo. O que ele viu ali foi algo que, digamos, se ele chega a dizer ali o que ele viu, poderia estar dando a conhecer a fé de rapto. Ou seja, que tudo isso que ele esteve vendo é algo tão e tão glorioso que depois no quartinho, quando vai ali, diz, espera, eu não posso dizer isso. E viu até o nome ali. Ou seja, que são muitas coisas que estamos entendendo e cada vez entendendo mais e mais, que é o que dá a fé de rápido. E se continuarmos, não paramos. Já vamos parar ali. Vamos parar por aí, mas muito obrigado a vocês por esse tempinho. Eu vim apenas para dar uma passada e vi, mas disse, deixa-me entrar um momentinho para ver as máquinas e ver como tudo está ficando, mas está ficando tudo muito, mas muito bonito. Ficou como eu pensava que ficaria, mas quando eu entro, ficou melhor. Porque eu tenho estado ali um pouco ocupado no terreno, mas aqui vocês fizeram o que tinha que ser feito, que é que acomodar tudo e colocar as máquinas que se adquiriram, as quais oramos por elas e por todo o trabalho, e por todos vocês também, os que estão trabalhando nas manhãs, no dia e na noite. Assim que parabenizo a vocês por esse lugar que Deus proveu a vocês e que a todos, porque é de todos e que nos tem provisto a todos, e que seja de grande bênção para a obra de Deus. Que Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos, e podemos colocar a esta conversa, vamos ver como foi que eu li ali em uma partezinha aí. Vamos colocar o arcanjo Gabriel vindo à sua igreja para revelar as coisas que devem acontecer. Essa foi a obra que esse poderoso arcanjo fez, dar a conhecer as coisas que aconteceriam. E que coisas? Essas coisas que estão acontecendo, coisas que os profetas desejaram agarrá-las para o seu tempo, para o seu grupo, mas que não foi permitido. Até o irmão William mesmo quis
agarrá-la tanto assim que foi até Israel. Mas tudo isso tinha um programa e um propósito, e tinha que falar como lhes falou. Vejam que ali, quando lhes fala na Argentina, já lhes diz que isso, que ele disse ali, que tinha sido enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, ou seja, que todo esse trabalho que ele fez, como ele me dizia, eu tenho que falar algo a vocês. Vejam, podemos ver toda esta grande obra que fez no meio deles. Para dizer-lhes isso, é como a obra de João Batista. Veio uma obra de 6 meses para introduzir a maior, e foi uma obra de 6 meses. Ou seja, que vejam. E depois, no paraíso, a obra que teve ali foi de 3 anos e meio. Porque quando ele o batizou, tinha uns 29 anos, ou seja, que nele, depois da morte de João, a obra que produziu foi mais longa que a 6ª dimensão que a teve aqui na Terra. 3 anos e meio ali no céu. Bom, que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, e continuem passando uma tarde e um dia cheio das bênçãos de Deus.